Vamos continuar hoje nosso exame de uma das passagens mais críticas do Novo Testamento, que é Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6. Você tem a sua Bíblia quando você abrir nela. Estamos lidando com o nosso terceiro cartão amarelo do céu. O perigo da morosidade, que acaba produzindo a letargia, que acaba produzindo um tropeço, e um tropeço de tal ordem que é impossível recuperar-se. Essa passagem tem sido usada por todos os tipos de teólogos. Os arminianos se valem dessa passagem aqui para manter os crentes assim, dizer, na rédea curta, com um possível medo, um medo real da perda de salvação. Eles descrevem esses indivíduos aqui que são apresentados no versículo 4 em diante, como pessoas que são salvas ou foram salvas e perdem esse direito, essa condição, por algum tipo de pecado grave. Muitas vezes isso é associado com aquela outra passagem difícil lá de Mateus 12, que fala sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Isso em círculos mais pentecostais e carismáticos. Mas muitos que não são nem pentecostais nem carismáticos utilizam essa passagem como uma indicação de que um crente pode, por algum pecado pesado, grave, perder a sua condição de filho de Deus e a sua certeza de salvação. Eu tenho um amigo, não é um amigo próximo, mas foi contemporâneo meu no seminário e sustentado pela mesma igreja por muitos anos, que trabalhou vários anos, na verdade, algumas décadas, 2 ou 3 décadas, na Europa Oriental. Ele saía da Áustria e ia fazer incursões, no tempo que era proibido o ensino religioso por trás da rasgada cortina de ferro, e ia ensinar os pastores. O nome dele é Jody Dillon, ele tem livros publicados, não sei se algum já está em português, mas ele conta que, à medida que ele encontrava os pastores, ele começava a ensinar sobre a realidade da segurança que o crente pode ter, não por seus próprios méritos, por sua obra, por sua dedicação, mas pelo fato de que o Deus Trino está, por juramento, envolvido na sua salvação. O Pai, pelo seu eterno desígnio, o Filho pela sua obra perfeita, o Espírito Santo pelo selo que ele coloca sobre nós até o dia da redenção. À medida que ele ensinava isso, a expressão dos pastores, a percepção que eles tinham da palavra ia transformando a atitude desses homens. E eles pediam mais e mais informação sobre o que é que a Bíblia ensina sobre a garantia que Deus dá para os seus com respeito à salvação. E ele narra no seu livro The Reign of the Servant Kings, o reinado dos reis servos, que voltando para as suas igrejas, voltando para os lugares onde eles ministravam, na Romênia, na Bulgária, na Tchecoslováquia, esses pastores passavam a enfrentar grande oposição das suas lideranças, porque eles pensavam que se alguém pregasse segurança de salvação, isso levaria os crentes a uma vida moral frouxa. Essa é uma compreensão errada, mas extremamente comum, de que certeza conduz a uma vida moral frouxa. Mas é justamente o contrário que a carta de Hebreus apresenta para nós. Quanto mais seguro você está, isso produz mais em você a convicção de que essa é a melhor vida.
e é uma gratidão tal que o seu desejo é obedecer a esse Senhor muito mais do que antes. Não significa que não hajam lutas, não significa que não haja problemas e às vezes dificuldades a vencer pecados que estão enraizados na nossa vida, que se tornaram hábitos mentais e até emocionais. Do outro lado do espectro, os calvinistas se valem dessa passagem para manter os crentes em dúvida quanto à realidade da sua salvação. Vocês que já tiveram aula comigo sabem da ênfase que eu dou, que a distância entre os calvinistas e os arminianos não é uma distância infinita, que não é um em cada ponta de um espectro, mas é que se você dobrar esse espectro como se fosse uma lâmina, eles estão muito próximos aqui. Eu vou ler um pedaço de uma obra famosa de um teólogo suíço, francês, radicado na Suíça, chamado Jean Calvin. Essa não é uma das leituras que os calvinistas mais trazem a público, porque ela é extremamente embaraçosa para Calvino. Está nas Institutas da Religião Cristã, livro 3, capítulo 2.11. Se você depois quiser fazer uma cópia, tá aqui. Ele diz assim: pelo que nada há de absurdo que pelo apóstolo lhes é atribuído o deguste, o sabor dos dons celestiais, Hebreus 6, 4-6, e por Cristo uma fé temporária, Lucas 8:13. Não que percebam solidamente o poder da graça espiritual e a segura luz da fé, mas porque o Senhor, para que mais convictos e inexcusáveis os torne, se lhes insinua na mente até onde se lhe pode degustar a bondade sem o espírito de adoção. Vamos falar português, né? Ele está dizendo que Deus, para tornar mais visível e clara a condenação dos réprobos, aqueles que não são salvos, dá a eles uma impressão falsa de fé. Se alguém objeta que, portanto, nada atesta mais amplamente aos fiéis de onde estimem com certeza sua adoção, respondo que, embora grande seja a semelhança e a afinidade entre os eleitos de Deus e os que são dotados por um tempo de fé transitória. Gente, isso é Calvino, o famoso genebrino. Isso é Calvino. Ele joga fora Romanos, capítulo 11, que diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Essa é uma passagem altamente calvinista, mas ele joga fora essa passagem em favor da sua interpretação de Hebreus capítulo 6 para defender o seu sistema. Ele ignora o que o texto diz. Eu vou demonstrar isso para vocês daqui a pouco. Para sugerir que Deus engana os não eleitos. Agora, tem muita coisa boa que Calvino escreveu. Mas isso aqui é lixo. Não é à toa que o pessoal da Confissão de Westminster não quis lidar com esse capítulo das Institutas, porque eles mesmos lutam com isso aqui. Ele continua dizendo: isto, entretanto, de nenhum modo obsta ou impede a que essa operação inferior do Espírito tenha seu curso até mesmo nos réprobos. Enquanto isto, os fiéis são ensinados a examinar-se a si próprios cuidadosa e humildemente, para que a confiança da carne não se insinue sorrateira em lugar da certeza da fé. Na prática, é isso que eu estou falando para vocês aqui. Ele está chegando praticamente colado com um arminiano, que diz que você tem que se examinar constantemente para ver se não caiu da fé.
aduze que os réprobos não percebem nunca um senso de graça, senão confuso, de sorte que apreendam antes uma sombra que a substância. Se você não acreditar no meu xerox, pode pegar lá na biblioteca as Institutas de Calvino, estão na prateleira de teologia sistemática. Calvino está dizendo que Deus dá ao descrente deliberadamente uma impressão de salvação para que ele se confunda e no final seja condenado. Meus amigos, esse não é o Deus de quem a Bíblia diz: amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é o Deus de quem a Bíblia diz: Deus é amor. Não é o Deus de quem a Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo e não minto. Deus não é homem para mentir. Eu não estou aqui, obviamente, fazendo a apologia do arminianismo. Só estou dizendo que quando chega na hora de interpretar as Escrituras, nós corremos o risco de tal modo valorizar um sistema que nos esquecemos do que a palavra diz. Não é isso que eu quero para vocês, não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu quero para meus colegas de equipe aqui. Nós temos que voltar para a palavra. Então é bom a gente olhar para a palavra. Quem é que é descrito por esta passagem aqui, no capítulo 6? Fala de aqueles que uma vez foram iluminados. O calvinismo insiste que não podem ser crentes. O arminiano não tem problema em dizer que eles são crentes. No final ele vai perder a salvação. Essa é a ideia do arminianismo. Mas o calvinismo diz que essas pessoas não podem ser crentes. E então Calvino surge com essa ideia de uma fé espúria, uma fé falsa. A passagem diz que eles foram iluminados. Na verdade, ela diz que eles foram uma vez iluminados. Na verdade, a passagem poderia estar dizendo, porque esse é um sentido claro da palavra rapaz no grego, que eles foram iluminados de uma vez para sempre. Definitivamente iluminados. 2 Coríntios 4:7 fala de nós do véu que é retirado dos olhos daqueles que creem em Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 32, falando para esse mesmo grupo, contextualmente o mesmo grupo, diz assim: lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados. É o mesmo grupo, é a mesma palavra, é o mesmo verbo, é o mesmo tempo do verbo. Então não há razão para dizermos que essa iluminação é uma iluminação parcial, é uma luz que brilha na direção errada, é uma falsa luz. A única coisa que fez Calvino dizer isso foi que ele precisava defender o seu sistema. Por causa disso, ignorar o texto e o seu contexto. Ele diz que eles provaram o dom celestial. E os calvinistas, em geral, de Calvino para cá, dizem que eles só provaram. É como você vai no supermercado e dá aquela mocinha lá bonitinha vendendo patê de alguma coisa lá, e dá para você uma torradinha, e você bota num pedacinho de pão que é menor que um pedacinho de pão de Santa Sé, aí você bota aquele negócio e dá uma provadinha. Isso é, uma vez mais, uma exegese falaciosa, uma exegese distorcida. Se você olhar o verbo guiomai em qualquer léxico digno do nome, vai descobrir que ao longo do tempo a palavra sempre significou comer, no sentido de provar plenamente o sabor e a substância daquilo que era comido. Não é simplesmente passar a mão no bolo da festa e lamber o dedo. Na verdade, se você olhar contextualmente no livro de Hebreus, vai descobrir que a mesma palavra é usada no capítulo 2, versículo 9, a respeito de Jesus Cristo. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus,
coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos, ó Calvino, presta atenção, em favor de todos, experimentasse a morte. O mesmo verbo. É o mesmo verbo de Hebreus capítulo 6, versículo 4. Experimentasse a morte. Ninguém em sã consciência, nem o mais desvairado calvinista, ia dizer que Jesus só deu uma lambidinha para saber que gosto a morte possuía. Ele morreu mesmo. Morreu bem morrido. Então, esses que provaram o dom celestial não são pessoas que tiveram uma fé falsa produzida por um Deus mentiroso. São pessoas que experimentaram a dádiva da salvação. Aquela fé que vem concedida pelo Espírito, como Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10 vai dizer para nós. Passagens que os calvinistas gostam tanto. Nos diz que eles se tornaram participantes do Espírito Santo. De novo vem aquela palavra que é uma das palavras-chave do livro de Hebreus, a palavra grega metokoi. Eles se tornaram participantes de Cristo, diz no capítulo 3. E agora diz que eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Isso não é simplesmente o caso de passar um dia na igreja, de alguma forma, ouvir uma mensagem e ficar emocionalmente impressionado por aquilo que Jesus Cristo fez. Não é simplesmente ter as suas emoções alteradas por alguma demonstração do poder do Espírito Santo. É tornar-se experimentalmente participante da obra de Jesus Cristo, da presença do Espírito Santo, da sua operação na vida, produzindo dons e produzindo atitudes que glorificam a Deus. Além do mais, diz que eles provaram a palavra de Deus. A NVI traduz, experimentaram a bondade da palavra de Deus. É o mesmo verbo usado no versículo, poucas linhas antes, no versículo 4, provaram o dom celestial. Provaram a palavra. A mesma palavra que Pedro utiliza lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, 2 e 3. A ideia de que nós, como crianças recém-nascidas, desejamos o genuíno leite espiritual da palavra. Porque você já tem a experiência de que Cristo é bondoso. Na verdade, poderíamos até traduzir, você já tem a experiência de que Cristo é saboroso. Eu gosto demais de pão francês. Muitas vezes de manhã eu venho no café aqui, venho tomar café em casa, na esperança que tenha pão francês. Hoje tinha. Sabe o que eu descobri? Que eu não sou o único que gosta muito de pão francês. Eu vi vários de vocês fazendo 2, 3 viagens. Porque tem um sabor especial. E a hora que você prova aquele gostinho da casca, da massa, da manteiga, margarina que você colocar, é muito bom. É essa sensação, esse gosto, esse prazer de experimentar Jesus Cristo que está sendo descrito aqui. Eles já provaram o doce sabor da palavra. Aquele que primeiro convence do nosso erro, mas depois aponta para o perdão e aponta para o poder de deixar o erro e andar de maneira que agrade a Deus e produza fruto para a sua glória. Esses indivíduos são chamados de pessoas que tiveram uma experiência pessoal com a palavra de Deus. Diz ainda que eles provaram os poderes da era que há de vir, do mundo por vir. Essa é a referência típica do Novo Testamento a respeito daquela era em que o Messias vai trazer o seu governo sobre a terra e vai produzir aqui tudo aquilo que a terra poderia ter produzido quando foi originalmente criado. É a diferença entre o mundo que agora é e o mundo que algum dia vai ser. É aquilo que os ambientalistas gostariam que fosse feito. Essas são as descrições desses indivíduos. O nosso problema vem quando surge esse verbinho. Ele é mais um
particípio aqui. Caíram. Alguns, no seu esforço de encaixar essa passagem de alguma forma em algum sistema, tentam traduzir esse particípio aqui de maneira condicional. Se eles caírem. Mas todos os outros são particípios e são traduzidos direitinho como indicativos. Foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes. Não tem nenhuma razão exegética para nós colocarmos um se antes desse verbo aí e transformarmos isso se eles caírem. Ou até se eles caíssem. Essa é a teoria do meu querido mentor, Dr. Charles Ryrie, que diz que essa situação é totalmente hipotética. Talvez você já tenha ouvido isso da boca de algum professor aqui do seminário também. Que é uma situação totalmente hipotética, que isso poderia acontecer, mas não acontece. Mas isso é enfraquecer demais a passagem. Que exortação é uma exortação hipotética? Que poder de transformação tem uma exortação que todo mundo sabe que não vai acontecer? Absolutamente nenhum. Se eu disser para você, vou dar $1 milhão para quem decorar o choróscopo hebraico, ou quem souber de cor Romanos 9 a 11, isso não motivaria nenhum de vocês. Sabe por quê? Porque isso é totalmente hipotético. Eu não tenho nem de longe a sombra de poder oferecer essa quantia para você. Pode dividir por 1.000 e depois por 1.000 de novo, e também não ia ter possibilidades. Uma condição hipotética é uma cobra sem veneno, é um marimbondo sem ferrão. Não, essa é uma exortação real. Esses indivíduos caíram. E aí entra de novo a famosa dupla caipira, Jacó Armínio e João Calvino. O arminiano vê nisso aí a perda da salvação. O calvinista vê nela a ausência da fé, ou a presença dessa fé fajuta. Deve ter alguma coisa melhor, deve ter uma posição em algum lugar que dê sentido real a essa palavra. E nós não estamos propondo aqui algo que seja novo, não é uma posição que eu inventei, que eu descobri por mim mesmo, mas é uma convicção que vem crescendo ao longo do meu tempo de estudo e de ensino. De que o autor de Hebreus está falando para nós aqui de uma situação possível a qualquer crente verdadeiro. Que essa pessoa vai chegar num ponto em que ela vai perder o seu interesse pelas coisas de Deus. Que ela vai perder o seu amor pela glória de Deus e pela reputação de Deus. Que o seu coração vai se tornar insensível ao vexame que ela está dando para os outros com respeito a Deus. Que ela vai chegar a um ponto não de perder a sua justificação, mas de desperdiçar essa salvação holística, completa, integral, que significa não apenas ter um carimbo no passaporte para o céu, mas a possibilidade e o poder para viver uma vida que glorifique a Deus aqui na terra. Como que a gente pode saber se uma pessoa caiu? O próprio livro dá alguns sinais para nós. O primeiro deles é um desinteresse pelo nosso futuro glorioso com Cristo. Talvez não seja tão coincidência que o sistema reformado ou amilenista tenha escolhido reformado ou calvinista tenha escolhido o amilenismo como a sua perspectiva futura. Quando você remove a realidade de um reino aqui sobre a terra, você perde o incentivo de um galardão aqui. É comum, e eu tenho convívio com todos, com muitos amilenistas, eles dizerem que essa doutrina dos galardões é uma doutrina que
promove orgulho espiritual. E que se a gente vai para o céu, que uso vai ter um galardão no céu? E a minha resposta é: quem é que disse que os galardões vão ser dados no céu? Tanto no Antigo Testamento, em Isaías 64, como em Apocalipse capítulo 22, o Senhor diz: eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão. O galardão é uma parte do projeto da vida do Senhor, não da nossa ida para o céu. Começa a pensar nisso, começa a tentar integrar as parábolas de Jesus Cristo sobre o reino junto com isso aí. Você vai descobrir que faz muito sentido crer e trabalhar em prol de um galardão que vai ser entregue pelo Senhor aqui. Leia a carta de João a Tiatira em Apocalipse. Você vai descobrir que a promessa de Jesus Cristo é que essa pessoa que for um crente perseverante e vencedor se sentará com ele no seu trono para reinar sobre a terra. Cuidado quando você ficar tão preocupado com o presente que o futuro já não tenha mais importância para você. Há essa sensação de estar à deriva, sem rumo definido ou sem propósito na vida, como aquela primeira exortação, aquela primeira advertência do capítulo 2 sugere para nós. À medida que você não entende por que está aqui, pode ser que você não entenda porque está com a cara na lama, por alguma razão, por alguma desobediência, por alguma insensatez espiritual na sua vida. Não estou dizendo que você perdeu a sua salvação. Estou dizendo que você perdeu o seu rumo espiritual. Estou dizendo que você perdeu a sua utilidade para Deus. Não faz sentido dizer que Deus perdeu a utilidade dele para você. A incapacidade ou falta de vontade de confiar em Deus para o progresso espiritual e para a prática do que é certo. Essa é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Nem Deus pode dar jeito em mim. Vocês percebem que isso é uma forma sutil de idolatria? De dizer, eu posso tanto que nem Deus é capaz de me mudar. Isso significa que eu não tenho interesse em melhorar, de corrigir, de fazer o que é certo. Eu sou assim. Uma perda de interesse na comunhão e na convivência com os fiéis. A companhia, o estilo de vida daqueles que não têm parte na salvação se torna mais apreciável, mais saborosa, mais atraente para essa pessoa. E a igreja se torna um fardo. Prefere ficar na fila do Bradesco aí na igreja. Qual é o resultado dessa queda? O que acontece com esse indivíduo? O cenário é assustador. Versículo 6 em diante. Em primeiro lugar, esses indivíduos estão contribuindo para a difamação de Cristo e do cristianismo. Eles estão, de tal modo, tornando Jesus irrelevante que outras pessoas não sentirão o menor interesse em conhecê-lo. Antes de eu me converter, eu era membro de igreja, frequentava a igreja, mas a minha vida não tinha nada a ver com Cristo. Eu lembro uma vez meu colega Franklin Coutinho, colega de muito jogo de futebol de salão na hora da aula de matemática, português e outras coisas, eu já fiz isso. E me arrependo amargamente. Ele chegou para mim e perguntou um dia: você é crente? E eu falei: sou. Assim, sem pestanejar, sou. E sem pestanejar também ele falou assim: não parece. Você vê, a minha ficha devia ter caído naquela ocasião, devia ter meus 16 anos de idade.
mas eu estava tão emperrado, tão enferrujado a coisa que a ficha não caiu. Eu preciso outros 5 anos até que finalmente ela caísse. Eu percebi que eu era religioso, mas não era cristão. Cristão no sentido bíblico da palavra. O modo de viver dessa pessoa diz que a morte de Jesus não tem importância, não tem relevância. E que Jesus vale menos do que as coisas boas e agradáveis e saborosas que esse mundo pode oferecer para nós. Vale mais do que o conforto temporário que esse comodismo de não se identificar com Jesus Cristo oferece. É isso que ele quer dizer com crucificar de novo. Na verdade, a palavra não significa necessariamente crucificar de novo, simplesmente crucificar. E desonrar publicamente a Jesus Cristo. Os leitores originais estavam correndo o risco de dizer: aqui no sacrifício arônico, levítico, tem confiança, tem segurança, tem tranquilidade. Eu posso botar a cabeça no travesseiro de noite e saber que a minha casa não vai ser invadida por um esquadrão de extermínio. Gente, cair não é um pecado absurdo, não é só adultério, não é só desfalque, não é só matar a sogra, não é só estuprar alguém. Na verdade, essa queda parece muito mais aquele preguinho pequenininho que entra no pneu do carro e que vai lentamente deixando o ar escapar, né? É mais do que um do pneu estourado no meio da viagem. É por isso que nós temos que ser vigilantes. É por isso que nós não precisamos imaginar que nunca vai acontecer conosco, porque pode. Haverá uma alternativa para isso? Sim, graças a Deus, sim. O autor de Hebreus está falando da disciplina temporal de uma pessoa salva, que decidiu endurecer o seu coração, que viu os milagres, que viu o poder de Deus, mas que falou: daqui para frente eu levo eu mesmo. Daqui para frente eu mesmo cuido da minha vida, eu mesmo traço as minhas diretrizes, eu mesmo faço as minhas regras, eu mesmo decido quando é conveniente ou não obedecer a palavra de Deus. Como aquela geração que saiu do Egito, ela saiu toda do Egito. Nenhum deles voltou para o Egito, mas a maioria esmagadora deles morreu no deserto, sem encontrar a realização, a vitória de Canaã. Precisamos tomar cuidado. Pode-se chegar a um ponto em que o arrependimento já não é mais possível, não é mais desejável. Infelizmente, a gente não tem um arrependimômetro que mostre para a gente quão perto a gente está do ponto de não retorno. Há uma parte do planejamento dos voos de longa distância que se chama o estabelecimento do ponto de não retorno. Agora é mais fácil fazer isso porque os computadores fazem tudo para a gente, mas quando meu pai era piloto de avião, isso era parte importantíssima do cálculo do navegador e do copiloto, e meu pai passou por essa função boa parte da sua vida profissional, em que isso precisava ser calculado com muita clareza, porque a partir de determinado ponto, Ricardo sabe disso, não é possível voltar. Se houver algum problema, tem um determinado ponto a partir do qual não adianta voltar. Você vai cair no mar, ou na selva, ou no deserto, ou em algum lugar inóspito, inacessível, onde a morte é certa. O autor está dizendo para nós que há esse ponto. Ele não o identifica. E sabe por que ele não o identifica? Porque ele é diferente para cada um.
Nós somos aviões diferentes. Alguns de nós somos tecos. Outros são Boeing 737. Outros são Airbus 380. A nossa autonomia é diferente. E eu não posso presumir que o meu ponto de não retorno seja tão distante. Porque o pecado é sutil, ele nos enreda, ele mente para nós, ele nos prende e nos cerra, nos incapacita a simplesmente reconhecer o pecado, voltar a Deus e dizer: Senhor, eu pequei. Pela tua graça, faz o que é necessário para me corrigir. Disciplina em justa medida, castiga-me na medida do que eu preciso, para que eu possa ser restaurado. Haverá um ajuste de contas, minha gente. Quem se afastar do caminho que leva à maturidade, é isso que o autor está dizendo, perderá a sua utilidade para Deus. A figura que ele usa aqui é a figura de uma terra que deveria, depois de receber toda essa chuva, produzir as coisas que são agradáveis àquele que cuida dela. Lá no meu quintal tem um canteirinho reservado para o hortelã. Sabe uma coisa? Toda vez que eu vou lá, não importa se choveu, se não choveu, mas especialmente depois que choveu, está cheio de erva daninha. Tem uma plantinha que parece hortelã olhando de longe, mas não é. Não tem gosto, não tem aquele cheirinho maravilhoso. Tem que arrancar um por um. E se a terra continua produzindo isso, o que eu tenho que fazer é destruir tudo aquilo que está ali. E eventualmente torcer para que depois essa terra produza fruto de verdade. A impressão que você tem quando lê a NVI especialmente é que você tem aqui dois tipos de terra. Uma terra que produz fruto e outra terra que produz espinho. Na verdade é uma terra só que pode produzir um ou pode produzir outro. E na medida em que a sua vida começa a produzir espinho, abre o olho. À medida em que a sua vida, depois de ser informada pela palavra de Deus, de ter o exemplo de pessoas que investiram na sua vida, de ter a percepção do que é a alegria e o gozo do ministério, você chegar e dizer: não, eu quero o meu frutinho tradicional. Abre o olho. Pode ser um sinal de queda, não de perda de salvação, não de uma fé falsa, mas de uma disciplina que Deus está querendo impor a você. E vai. O fruto traz recompensa, o espinho traz disciplina. Até o próprio apóstolo Paulo tinha medo disso. Ele tinha medo de se tornar adóquimos, a mesma palavra usada aqui, uma terra reprovada. Um apóstolo reprovado. Se ele tinha medo, o que eu vou pensar? Que o meu ponto de não retorno é maior do que o do apóstolo Paulo. Mas ele tinha, o autor de Hebreus, e eu também tenho em relação a vocês, convicção de coisas melhores. Desejo e anseio de que aqueles a quem ele escreveu se tornariam crentes úteis ao Senhor, como eles já tinham sido. Se o semestre tivesse mais 2 semanas, nós íamos ver os outros 2 cartões amarelos, mas não deu tempo. A minha expectativa por vocês é que as suas vidas sejam terra boa. E que mesmo que vocês caiam na lama, de cara ou de costas, nunca caiam da sua utilidade para Deus. Nunca se tornem pessoas que ficaram para trás. Está aqui a minha oração por vocês. Espero que seja a sua oração por mim também. Seu tempo no seminário seja de progresso em direção à maturidade, não de estacionamento na mediocridade. Porque isso vai trazer a consequente queda para a disciplina de Deus. Não quero que vocês sejam terra queimada, não quero que vocês sejam galhos secos que vão ser recolhidos e queimados. Eu quero que vocês sejam terra frutífera, ramo ligado à videira que produza muito fruto para a glória de Deus.